Começa agora o programa Holos com Marcos Vanderlit. Mentoria para um novo tempo. Rádio Cloud Coaching. Olá, saudações, bem-vindo ao programa Holos, Mentoria para um novo tempo. Aqui é Marcos Vanderlit, do Instituto Holos. Eu quero trazer nesse programa aqui um conceito muito novo, um conceito muito interessante, e que é um conceito que se usa às vezes em mentorias, em desenvolvimento de pessoas. E eu também quero, assim, de uma certa forma, mentorear você agora, no sentido de você compreender este conceito que se chama cortinas anti-holográficas. Eu vou repetir, cortinas anti-holográficas. Meu Deus, o que é isso, né? Então, mas é um tema, assim, realmente novo, certamente. E até os meus 27, 28 anos, esse era um termo também muito desconhecido para mim. Né? Eu vi pela primeira vez esse termo, cortinas anti-holográficas, proferidas por meus instrutores, assim, do meu primeiro curso de autodesenvolvimento, do Renato e Maria Luísa Klein. Atualmente são grandes amigos e, em função do trabalho que fizeram comigo, nós nos unimos e começamos a trabalhar uma metodologia nova, chamada Sistema ISOR, onde as cortinas anti-holográficas tomaram, assim, realmente um papel bastante importante, né? Mas esse termo, cortinas anti-holográficas, representou o início, assim, do meu processo de crescimento e de evolução pessoal, né? Então, esse entendimento, assim, mais profundo, ele realmente fez uma grande transformação na minha vida, né? Porque foi uma abertura mental, né? Onde essas minhas, assim, fortes estruturas mentais, né, rígidas, sofreram realmente um certo abalo, né? Até porque fui inicialmente formado em engenharia mecânica e o meu pensamento era totalmente linear e mecanicista, enquanto que o conceito de cortinas anti-holográficas, ele é um conceito sistêmico, holístico, né? Então, realmente, o choque foi muito grande, não é? Então, eu vivia dentro de um mundo cheio de dogmatismos, né? De conceitos de pecado, de inferno, de diabo, de crenças aterrorizantes, e tudo isso sofreu uma pancada, né? Um rasgo, assim, uma fissura, né? De repente houve um relampejo de lucidez, uma abertura de consciência, assim, um clarão, né? Um raio que iluminou a noite escura, assim. O clarão desapareceu, né? Mas tudo voltou ao normal. Mas a lembrança do raio na noite escura ficou marcado para sempre dentro de mim, porque foi a iluminação ou a abertura, né? E eu não deixei mais de caminhar no processo de autodescoberta, né? Começo numa redescoberta, numa conscientização de vida, né? Eu só podia ir para frente, não tinha mais como retroceder, né? E isso realmente fez com que eu tivesse, assim, uma vida totalmente nova, que eu remodelasse a minha vida, partisse para o trabalho de consultoria e de ajuda às pessoas, né? Então, vamos explicar um pouco o que significa cortina. A cortina, ela representa um obscurecimento na realidade, né? Um não saber, um não conhecer, significa uma ignorância. Então, quando a gente abre uma cortina, a gente vê um mundo novo, a gente vê novas possibilidades, né? Uma maior liberdade, uma maior beleza, maior amplidão, mais espaço, mais lucidez, mais sabedoria interior, né? Então, isso é a cortina. Mas e o anti-holográfico? Agora que vem, né? Então, o prefixo anti significa contra, né? E o termo holográfico, né, se refere à holografia, né? De onde vem o grego, que vem do grego holos, né? O holos significa o todo e grafos é o sinal, a escrita. Então, os hologramas possuem uma característica única,
Cada parte deles possui a informação do todo. Olha que maravilhoso. Né? A visão holística é isso, o todo está na parte. Então, assim, um pequeno pedaço de um holograma, né, ele tem a informação da imagem do mesmo holograma completo. Eu não vou aqui me delongar muito na questão dos hologramas, né? Eu sugiro que você pesquise um pouco o que são hologramas, mas são projeções de luz que aparece uma maçã, por exemplo, tridimensionalmente, né? E cada pedaço dessa projeção contém a informação de toda a maçã, tá? Então seria basicamente isso, tá? Então esse conceito de registro total, né, na qual cada parte assim, possui as informações do todo, ele é utilizado também já hoje muito na neurologia, na neuropsicologia, né, para explicar como o cérebro armazena as informações ou até como nossa memória funciona. Né? Dessa forma, a holografia é um processo de se codificar uma informação visual e depois codificá-la, né, ou decodificá-la, recriando integralmente essa mesma informação. Portanto, assim, a cortina holográfica se refere aos obscurecimentos mentais que não nos permitem ver e nem vivenciar a totalidade do universo. Né? E nós nem percebemos a totalidade representada e presente na parte, ou seja, o universo em nós mesmos. Olha que maravilhoso, porque nós somos uma holografia do universo. Então, os obscurecimentos, eles representam a própria ignorância, né, de quem realmente sou. Então, isso gera uma sensação de separatividade, de desconexão, um ser humano não integrado, então dá uma sensação de não valia, uma sensação de isolamento, de não pertencimento, né? E tudo isso, para mim, né, desde a minha tenra infância, deu origem aos meus medos e inseguranças. Então eu me vi isolado num mundo dual, eu e você, eu e a natureza separada de mim, eu marido, você esposa, eu pai, você filho, né? Então uma visão sem conexão, sem integração, sem interatividade humana, né? Então o que passou a operar foi um personagem que eu mesmo criei, um Marcos que eu criei, uma pessoa mais possessiva, mais exigente, presa ao mundo material de competição, de acúmulo de bens, porém sem amor, sem compaixão e sem contato humano profundo. Ou seja, eu me tornei um ser normal, entre aspas, normalzinho, igual a grande maioria dos seres que conheço hoje, onde predomina muitas vezes o ego, o jogo de poder, o ter, o status, o carro do ano ou a posição social. Então, ao longo da minha vida, eu descobri que existem infinitas cortinas anti-holográficas e que na abertura de cada uma delas, então, se descortinam, não é? Visões, percepções e entendimentos mais ampliados e mais livres. E olha só, essa ampliação, ela sempre vai ser a base para a cortina seguinte, e assim sucessivamente. Então nós vamos sucessivamente abrindo cortinas e vendo um novo mundo, um mundo mais amplo, um mundo mais pleno, né? Portanto, assim, o segredo da remoção dessas cortinas anti-holográficas, né, que geram essa mediocridade humana, a nossa pequenez, ela é uma abertura contínua na visão de mundo, né? O que na prática significa que ela é uma abertura da consciência, né? Ou então a abertura das cortinas anti-holográficas. Olha, quando você tem uma nova consciência, uma nova visão, um novo mundo mais livre, mais aberto, isso é maravilhoso, isso é uma bênção, né? Agora você vai se perguntar, né, quais são os detalhes dessa abertura de consciência, como é que a gente faz isso, como é que isso acontece, né? Para quem sabe isso é muito simples, mas eu vou explicar assim de uma forma bastante sucinta também e de uma forma bastante simples, tá? Que não haverá mais nenhum obscurecimento assim e nenhuma cortina anti-holográfica abrir quando a gente tiver a visão do uno, do um, da integração de tudo, da não separatividade, não é? Da interconexão.
ou assim, que a gente poderia falar também da nossa integração com o todo. Quando a gente supera a visão dual, eu e você, bom e mal, certo, errado, né? Porque na realidade tudo é um só, né? No universo tudo surge igual, não tem um bom, um mal, um certo, um errado, é nós que criamos isso, a partir da nossa ignorância, não é? Mas na realidade, né, para a gente ter essa fusão com o todo, a gente se vale dos hologramas, né? Então, nós somos um holograma, né? O ser humano é um holograma. Nós somos uma repetência do todo. Nós somos a repetência do planeta em nós. Nós temos a água, a terra, o ar, o espaço, né? O calor. E nós somos, então, um mini planeta, um mini universo. Então nós estamos contidos, né, nesse planeta e nesse universo, né? Então a gente contém todos os elementos do universo e do planeta em nós, obviamente de uma forma miniaturizada, né? Isso a gente também fala de fractais, né? Nós somos um fractal do universo. Então nós somos uma expressão do todo. Assim, é uma expressão desse todo, né? Então esse nome holografia, ele vem do grego holos, né? E grafos, escrita, né? Eu já falei um pouco sobre isso, né? Pois que é um método de registro, né? De registro integral da informação com bastante relevância e profundidade. Os hologramas, eles possuem assim, uma característica única. Cada parte deles possui a informação do todo, né? Uma certa distributividade. Assim, um pequeno pedaço de um holograma tem informações da imagem do mesmo holograma completo, né? Nós já falamos sobre isso. Então, essa percepção do todo na parte e da parte como integrante do todo é uma descoberta revolucionária. Embora seja real, sempre foi assim, né? Isso nunca deixou de existir. Em outras palavras, nós contemos todo o universo em nós e estamos contidos nele, né? Então, aqui vem um conceito emitido por um dos meus grandes professores, o Dival Serrano, que cunhou o termo contido-conter. E esse é um conceito muito revolucionário, né? O mais libertador de todos. É onde se iniciam assim, as grandes mudanças, ou mesmo assim, os renascimentos em vida, né? Nos seres humanos, normalmente, esses renascimentos, eles ocorrem na faixa dos 40, 42 anos, até os 47, 49 anos de idade. Então, esse conceito contido, conter, universo em mim, eu nele, somos um só, deve ser apresentado, deve ser dito, deve ser falado para todas as pessoas. Sem isso, as pessoas perdem essa percepção da unidade, da beleza, da integração, da não divisão, do não conflito. E nós somos um todo integrado, é o que a gente realmente é. Nós somos integrantes de todo um universo indivisível. Isso é uma realidade, né? Portanto, a última cortina anti-holográfica, né, a ser aberta é aquela que revela esse contido-conter, né? Nós veremos então que não temos uma vida, mas que nós somos a própria vida. Olha que coisa mais fantástica. Eu não tenho uma vida, eu sou a própria vida, né? Nós somos a própria vida, né? Isso aqui é maravilhoso, isso aqui é realmente revolucionário, né? Ou seja, assim, nós não vivemos, mas somos vividos, olha só, né? Então, nós somos uma emanação pura do universo, uma emanação pura divina, né? Ou uma emanação de Deus, se a gente quiser usar uma linguagem cristã, sabe? Então, quando a gente toma assim conhecimento do contido-conter, a percepção de um processo interno e de um outro processo externo, ele vai continuar presente, pois esse conhecimento, assim, ele não é a vivência, mas na medida em que a gente medita sobre isso, a gente contempla essa realidade, a gente começa a entender cada vez mais profundamente que o externo é uma projeção do interno, tá? Então, no final, o interno e o externo se fundem. São e sempre foram uma só unidade.
Olha só, então isso é uma experiência que eu tenho também. Na medida que eu comecei a perceber, não há um interno, um externo, tudo é um só, né? Então, nesse momento dessa compreensão última, não há mais conflitos. Eu e o todo se fundem, sem separatividade. Deus e eu somos um, nunca estivemos separados e nem poderíamos jamais estar separados. Né? Tem um versículo bíblico que fala, né, em João 14, versículo 11, fala assim: o Pai está em mim, eu estou no Pai. É exatamente isso. Ou seja, desde o princípio, sem princípio, tudo sempre foi perfeito, sem divisões. É como se voltássemos para casa. Olha que maravilhoso, né? É essa redescoberta. Então, quando a gente amplia essa consciência, essa visão, não é? Abre essas cortinas, tudo se modifica para nós. Portanto, apesar de tudo estar perfeito agora como é, a gente ainda não vivencia isso, né? Então eu sempre digo assim para as pessoas começarem e continuarem abrindo suas cortinas holográficas, né? E continua mais e mais, vai descortinando, vai abrindo novas cortinas, né? Vai fazendo treinamentos, visão holística, visão do todo, visão completa, né? E você começa a entender esse processo de um modo muito hábil, né? Então eu volto a relembrar assim que essas cortinas anti-holográficas, elas não têm uma existência real, né? Sabe? Não tem uma cortina lá, né? Uma cortina externa a nós. Essas cortinas holográficas, elas são assim, como a gente poderia dizer, uma metáfora, né? Ou então uma imagem bem hábil, né, para a gente poder se referir àquilo que a gente chama de obscurecimentos mentais. E quando a gente abre, então, uma cortina anti-holográfica, a gente vê algo novo e algo desconhecido revelado para nós. Né? Mas devemos entender que esse novo não é algo externo. Olha só, não é algo externo. Na realidade, tudo isso já existe dentro de nós. E o que eu olho, né, o que eu vejo fora, é uma expressão do que tem dentro de nós, não é? Então, tudo isso já está em nós, sempre esteve em nós, porém esteve obscurecido, tá ok? Então, pode ser assim, muito interessante você pedir esclarecimentos para as pessoas que já passaram por isso, né, que já fizeram uma caminhada, uma jornada de autodesenvolvimento. Eu diria assim que essa jornada de autodesenvolvimento, ele sempre acaba na espiritualidade, né? Porque o que é a espiritualidade? É descobrir o que nós somos, o que nós realmente somos, né? E nós somos exatamente essa expressão universal, nós somos o todo, tá? E não há uma divisão. Então você pode pedir ajuda às pessoas que já percorreram esse caminho, né? Você não precisa acreditar em mim aqui, não precisa acreditar que isso é uma verdade, né? Eu acho que ninguém deve acreditar em ninguém, mas você deve experimentar, você deve ver se isso realmente diz respeito a você, né? Eu acho que tem uma frase perfeita assim do Siddhartha Gautama, que ele fala o seguinte, né? Não acredite em algo simplesmente porque você ouviu, né? Não acredite em algo simplesmente porque todos falam a respeito. Não acredite em algo simplesmente porque está escrito nos seus livros religiosos. Não acredite em algo só porque seus professores e mestres dizem que é verdade. Não acredite em tradições só porque foram passadas de geração em geração. Mas depois de muita análise e observação, se você vê que algo concorda com a razão e que conduz ao bem e benefício de todos, aceite-o e viva-o. Então, gente, tudo é um processo pessoal, todos nós temos a nossa caminhada. A minha caminhada foi essa descoberta, e essa descoberta, ela realmente transformou a minha vida. Então eu deixo aqui um testemunho, né, dizendo assim para você que é muito importante cada pessoa fazer um processo de autodesenvolvimento, de autodescoberta e descobrir o que é que está dentro de você. Dentro de você existe o infinito.
existe a conexão com o todo. Você é o todo. A consciência universal, ela está em nós. Então essa consciência universal, ela é a origem da vida, é a origem de tudo. Ou seja, nós estamos sendo o universo tendo uma experiência de si mesmo. Então isso é maravilhoso, né? Porque essa consciência conhece a si mesma. Então, fica aqui o meu grande abraço para você, pense nisso. Se você quiser fazer um processo de desenvolvimento pessoal ou profissional, entre em contato comigo, porque eu faço mentoria individual e você pode fazer um processo maravilhoso, entrando nesses meandros e nesses entendimentos mais profundos da vida. Entre em contato comigo pelo meu WhatsApp, 489-9983-5765. Podemos conversar e podemos realmente ter, né, talvez um bom entendimento para uma vida melhor. Muito obrigado, valeu, até mais. Encerrando por hoje o programa Olos com Marcos Vanderlit, mentoria para um novo tempo. Rádio Cloud Coaching. Programa Olos com Marcos Vanderlit, mentoria para um novo tempo. Sempre às terças-feiras, às 11 horas, com reprise na quarta, às 15 horas e na quinta, às 18 horas, aqui na Rádio Cloud Coaching. Acesse o nosso site radio.cloudcoaching.com.br e baixe o nosso aplicativo na Google Store.